Bom, beleza, bora lá. Fechamento de terça, dia de rolagem do dólar. Amanhã o dólar vira para o contrato X, tá? Então por isso que o movimento do dólar foi meio zoado hoje. O SP500 bateu no terceiro alvo desse pivô de alta e armou já um pivô de baixa no intraday. Então a gente puxa aqui esse aqui como retração e esse daqui como projeção. Deixa eu deixar ele vermelhinho. Vermelhinho aqui, mais fino. Mais fininho aqui. Topinho. Correção perfeita, pullback. Dali. Deixa eu ver no 30 minutos isso aqui. No 5. No 5 tem um outro pivô aqui dentro também. Mas vamos usar esse daqui. Deixa eu só ajustar máxima. E máximos e mínimos aqui. Pronto. Considere isso aqui um pullback um pouco invadindo um pouquinho e fechando abaixo. Beleza, alvo um pouquinho mais embaixo ainda. No diário, deixa eu... Tá. Visibilidade. Tira do dia aqui. Dele. Pronto. Esse pivô aqui foi de base, né? O estudo está nesse outro aqui. Então a gente considera a retração, ele bateu na primeira retração, bateu na média de 50 e na 20 juntas. Vamos ver se a 20 vai cruzar com a 50 para fazer a nova perna de baixa e buscar a 200. Tá? Mas por enquanto aquele pivôzinho lá em cima está desconsiderado. Vamos esperar ele perder um novo fundo para ver se vai formar um novo pivô. O VIX fechou subindo um pouquinho, o SP fechou em leve queda, né? O VIX Brasil, que é o que eu venho olhando esses dias por conta dessas quedas do Ibov, fechou no 0 a 0, tá? Fechou onde abriu, ele fechou. Então é um dia sem tendência, né? O Ibov fechou com 1,15, vamos dar uma olhada nele já já. E o EWZ confirmou o movimento de ontem, deixando um candlezinho bem feio e vindo aqui para buscar a terceira retração, que é esse topinho anterior, junto com esse alvo aqui nos 25,67. Tá. O dólar, vamos olhar o dólar no diário aqui também. Candlezinho parecendo muito um gift, tá? Parece bastante um gift, é um doji. E o DXY em queda de 0,44 hoje. Então, novamente, o dólar caiu perante o mundo inteiro e a gente subiu, caiu e não saiu do lugar. Então ainda estamos descolados por conta do cenário interno. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no Ibov antes do índice do dólar. Destacar a visão. Aumentar ele aqui. Bom, essa bandeirinha amarela, agora ela fica desconsiderada. Deixa eu só puxar isso daqui um pouco mais para cá. Pegar os fechamentos aqui, beleza. E aqui, pronto. Então, a gente perdeu, dependendo do pivô que utiliza, né? A gente perdeu o primeiro pivô, o primeiro alvo, que era junto aqui da linha de retorno da bandeira, e está indo em direção ao segundo ali nos 91. Beleza? Deixa eu só ver qual foi a máxima aqui deste dia. Máxima 105,703. É isso? Máxima 703, tá? 105. 105,700.
Ok. Beleza. E esse fundo aqui, mínima 98.513. 98.513. Arredondar aqui, 00. E aqui, 00. Pronto. Pronto. Máximas e mínimas ajustadas, só para a gente saber os alvos certinho, pegar um número mais redondo. Então, como a bandeira também foi perdida, de duas uma, ou ela foi invalidada, né, ou essa bandeira nunca existiu, ou ela vai ser duplicada para baixo. Como que a gente vai saber se ela foi duplicada? Exibir linha central aqui, o meio dela vai virar uma nova linha de retorno. Então a gente vai puxar a nova linha de retorno para onde estava a primeira e pronto, a gente duplicou a bandeira. Ó. Então a próxima linha de retorno vai estar aqui próximo da primeira retração e do último alvo aqui de Fibo. Desse pivô que está sendo projetado, né? Que dá aqui nos 86. 86 e 800, 86 e 900 mais ou menos, que é próximo aqui também a primeira retração do pivô que o Ibov vem cumprindo. Beleza? Deixa eu deixar ela até mais clarinha agora. Botar uma cor mais pastel nela. Pronto. Então, a linha de retorno agora fica sendo aqui embaixo, próximo desse fundo anterior aqui também, esse fundo da figura. Então, próxima parada, 91. Tá? Caminho livre aí até os 90, 91, tudo tranquilo. E essa bandeirona aqui dentro da bandeira se confirma e a gente projeta ela também. Tem um outro pivô aqui também que dá alvos um pouquinho diferente desse. Tá? Beleza. OBV perdendo mínimos e FR em 32, chegando a 30 já, bem vendido. Nada de compra nem no IFR nem no OBV. Então, os dois indicadores confirmando o preço aí e o preço também confirmando a perca das mínimas, fechando exatamente nesse fundinho aqui. Show. Vamos lá. Dólar. Hoje, como era a rolagem do dólar, fica um dia bem volátil e bem perigoso. Tanto que a gente abre para baixo, uma porrada para baixo, 50 pontos. Logo depois sobe. Vai lá testar o topo de ontem e o topo do dia, 60 pontos para cima. Esse tipo de movimento aqui, eu não gosto de operar. Tá? Eu não gosto de operar. Dá até para projetar isso aqui como sendo um pivôzinho e fazer alvos aqui, ó. Pegar aqui fundo, topo, ó. Daria o terceiro alvo aqui em cima, foi em linha reta e tal, mas eu não gosto de operar esse tipo de movimento aqui, porque não tem um fundo bem definido, não tem um pivô bem definido, não tem nada. Dá para entrar aqui, sair no topo? Dá. Dá para vender aqui quando começa a cair e tentar projetar isso daqui como um espelhamento de baixa desse próprio movimento anterior? Ó, dá. Foi lá no último alvo. Mas são trades muito arriscados e que às vezes não vale a pena, porque como é dia de rolagem, às vezes fica esquisito. A gente pode até ter uma venda aqui, por exemplo, considerando isso daqui um gift, tá? Ou na perca aqui dessas mínimas, considerando o gift, stop aqui em cima, enfim. Mas bem ruim esses movimentos aqui, tá? Depois disso, o movimento dá uma clareada um pouco e ele forma um pivô bem feio. Ele sobe, faz uma pequena correção e dá a entrada. Aqui a gente tem um pivôzinho e uma entrada. Tá? A entrada no rompimento do pivô. Mas o contexto do dia não favorece muito. Marcar ela aqui só em azul, não é uma entrada forte, é uma entrada bem meia bomba, tá? E a gente projeta fundo, pega a máxima desse candle branco aqui, que é o topo, corrigiu no 38,
foi lá, rompeu o topo, deu entrada, bateu no primeiro alvo, corrigiu até 8, deu uma outra possibilidade de entrada aqui, quando bate na média, para ir para o segundo alvo. Tá? A gente tem essa entrada aqui. Por que que as médias não estão acompanhando? Porque o preço está andando em linha reta para cima e para baixo, certo? Então fica até um pouco complicado as médias acompanhar, elas vão ficar totalmente defasadas, ó. Vê que a média quebra várias vezes no dia. Ela quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Então não tem muita definição. E depois ele vai lá, cumpre o 100% e volta, arma um pivô de baixa nesse candle vermelho. Primeiro candle vermelho depois da correção, tá? A gente vem aqui, marca, topo, fundo, corrigiu aqui próximo dos 50% e a gente tem uma entrada vendida. Opa. Você fica aqui. A gente tem uma entrada vendida na barra, certo? Tem uma venda aqui nessa barra. Stop lá na máxima dela, que é o topo. Stop de 18 pontos, stop bem caro. Tá? O preço vem, corrige, busca a média, vira ela, depois vai até o primeiro alvo. Deu aqui, chegou a dar 18 pontos. Então, 18 de stop para 18 de alvo. Às vezes não vale a pena. E aqui no final do dia, a gente tem uma compra no rompimento da bandeira ou pós-pullback. Acho que pós-pullback é até melhor. A média de 50 a gente nem considera muito ela por conta desse vai e vem em linha reta. Então a gente tem uma comprinha aqui, deu 12, 10 pontos, 12 pontos, projetando esse micro pivôzinho aqui. Tá bom? Pega esse pivôzinho aqui, projeta ele para cima, tá lá, segundo alvo atingido, beleza? Mas é como eu falei, dia de rolagem de dólar é um dia bem esquisito, o preço fica bem solto, ele vai para cima, vai para baixo, dá porrada para todo lado. Então nem é um dia muito interessante para ficar operando o dólar. Tá? E o índice, ele abre também numa lateralização, vai para cima, vai para baixo. Ele chega a armar um pivôzinho de baixa. Nesse movimento aqui, ele vem, faz um fundo, faz um topo no 50% aqui, estava bem bonitinho. E aí ele dá a venda. A venda, ela é desativada aqui na perca do fundo, deixa uma puta de uma sombra e volta, né? Depois ele vem, busca topo, busca aqui a região daquela lateralização maior dos 60 minutos, ó, que é essa consolidação amarela, e volta para dentro, faz um novo fundo. Aí aqui a gente já tem o cenário de um caixotão, que é esse caixotão rosa que está aqui. Ele vem, faz um novo fundo, corrige até a última retração e ativa a primeira venda do dia, primeira venda boa do dia. Certo? Venda antecipada, né, por FIBO apenas. Quase 600 pontos de stop. Aí vai muito da questão do seu gerenciamento entrar ou não. E o preço vai descendo em escadinha. Ele vem, desce um pouco, corrige até as médias, desce mais um pouco, corrige até a média e vem buscar o primeiro alvo do pivô. O pivô, eu estou projetando aqui esse fechamento com esse fundo e esse fundo aqui. A gente pode até deixar um pouquinho mais curto aqui, pegar bem o fechamento mesmo, ó, tá? Que é a região que a gente tem mais toques importantes nele, tá? E o topo projetar dessa sombra mesmo, não tem problema. Caso projetasse mais embaixo, ó, também daria praticamente o mesmo alvo, diferença de nem 100 pontos, tá? 93.400 e 93.300, 100 pontos de diferença. O alvo seria praticamente o mesmo. A gente tem uma segunda entrada também na venda, quando entra o rompimento dessa lateralização, certo? E a gente tem uma outra entrada também depois que ele bate na 20. Bate na 20, dá uma outra entrada, mas já curtinha, para ir buscar o primeiro alvo. Aí ele encaixota de novo entre
o fundo projetado aqui, a lateralização rosa, e o primeiro alvo, e a gente não tem mais nada. Então, um dia que foi muito consolidado, deu poucas oportunidades de entrada, certo? As entradas que a gente pode ter feito, algumas voltou o movimento, não foi para frente. O único trade que foi para frente com alvo cumprido foi esse daqui, certo? E aí a gente fica aí de olho, porque tem o segundo alvo aqui, a gente está trabalhando abaixo do primeiro alvo dos 94.300, e o segundo alvo aqui do índice está em 92.140. Beleza? E a gente segue em direção a ele. Se a gente for pegar esse pivô, é aqui próximo do terceiro alvo também. Então a gente tem uma região importante de ser buscada ainda. Tá? Mas no índice, então, dentro desse contexto de consolidação, isso daqui pode ser também um ombro, cabeça-ombro, tá? Um ombro aqui, uma cabeça, um ombro, mas no final o que manda é o pivô. Pivô de baixo armado, tem a entrada, busca alvo, depois lateraliza. Beleza? Então, acho que é isso. Vamos ficar de olho ainda nos 60 minutos, que ele tá indicando pra gente boas entradas. Falou!